Eu sempre achei que nada podia ser pior do que ouvir minha mãe dizendo não faz drama. Engano meu. Descobri que o inferno tinha nome, sobrenome e um CPF vinculado a um seguro de vida, o do meu padrasto, Edson. Naquela época, eu tinha acabado de descobrir uma doença autoimune. Nada de contagioso, mas o tipo de problema que, se não tratado logo, vira uma sentença silenciosa. O médico explicou tudo com aquele tom clínico de quem já repetiu o discurso 1000 vezes, era preciso iniciar o tratamento o quanto antes. E caro. Muito caro. Voltei para casa com a receita na mão e um nó no estômago. Mãe estava na cozinha, fritando empanado para Arthurzinho, o filho do Edson, que tinha 5 anos e já agia como se o mundo fosse um buffet particular. Mãe, o médico disse que eu preciso começar o tratamento urgentemente e falei, mostrando o papel, é caro, mas é importante. Ela secou as mãos no pano e olhou para mim com a expressão de quem ouviu vou pintar o cabelo de verde. Vamos ver o que dá para fazer, filha. Tradução simultânea, não vamos fazer nada. Edson, o grande gestor de vidas e orçamentos, apareceu da sala. Usava aquela camiseta apertada demais para quem já passou dos 40 e achava que ter um carro financiado o transformava em homem de negócios. Quanto custa isso aí? Perguntou, pegando o papel como quem analisa um orçamento de tinta. Uns 120 mil por ano, respondi. Ele assobiou, deu uma risada curta e disse, 120 mil? Ah, mas aí não dá, né? A gente tem que pensar no futuro. No futuro de quem, Edson? Perguntei. Ele encostou o papel na mesa e respondeu, sem piscar, no do meu filho, claro. Foi assim que descobri que minha saúde não era prioridade, porque investir em mim não valia a pena. A frase dele foi exatamente essa: você não vale o investimento. Minha mãe, a guardiã da moral e do fogão, não disse nada. Continuou mexendo no óleo, como se fritar coxinha fosse mais urgente do que fritar o caráter de um homem desses. Passei a noite inteira acordada, ouvindo risadinhas vindo do quarto deles. No dia seguinte, acordei com uma decisão que nem eu esperava de mim: se ninguém ia me salvar, eu mesma ia me salvar. Montei uma vaquinha online. Escrevi tudo com a frieza que aprendi observando minha mãe fingir empatia. Sou uma jovem precisando de ajuda para um tratamento caro, mas necessário. Toda contribuição é bem-vinda. Postei, fechei o notebook e fui trabalhar. Em 2 dias, a publicação explodiu. As pessoas se comoveram. Mensagens, doações, até conhecidos de escola compartilharam. Eu não sabia se ria ou chorava. Em uma semana, o valor passou dos 300 mil. Minha mãe começou a mudar o tom. Filha, que orgulho. Tá vendo como o povo é bom? E o Edson, aquele mesmo que disse que eu não valia o investimento, começou a aparecer mais na sala, querendo conversar. Poxa, fiquei pensando aqui, talvez a gente tenha se precipitado. Família é para essas horas, né? Ele dizia, com um sorriso de quem queria investir depois que a ação valorizou. Quando a vaquinha bateu R$500.000, ele resolveu soltar o veneno disfarçado de conselho. Agora que você conseguiu o dinheiro, acho justo dividir. Dividir? Perguntei, rindo, porque rir era mais educado do que jogar o prato de arroz na cabeça dele. É. A casa é nossa, a internet é nossa, a luz é nossa. Então, tecnicamente, o dinheiro foi arrecadado daqui. Minha mãe ficou muda. De novo. Eu olhei para os dois e disse com a voz mais calma que consegui: vocês querem metade do dinheiro que as pessoas doaram para eu não morrer? Não é bem assim, ele começou. Ah, não? Então explica, Edson. Como é? Vocês estão precisando de quê? De vergonha? Porque disso eu tenho para doar também. Ele ficou vermelho. Mãe mandou eu baixar o tom. Eu ri. Naquele momento, percebi que estava cercada de gente que preferia me ver doente do que independente. Mas a vida tem um senso de humor que beira o sarcasmo divino. Um telefonema mudou tudo. Era meu avô, pai do meu falecido pai. Aquele que minha mãe dizia estar caducando e ia morando longe demais para se meter. Ele soube da história toda por um vizinho. Venha morar comigo, ele disse. Eu cuido de você. Quando cheguei à casa dele, ele já tinha preparado o quarto, comprado os remédios e contratado um médico particular.
vovô, eu tenho dinheiro para pagar o tratamento. Dinheiro nenhum. Você não vai gastar um centavo. Eles já tiraram demais de você. Agora deixa o velho aqui cuidar. Foi a primeira vez em muito tempo que alguém me tratou como prioridade. E quando terminei o tratamento, saudável e com as contas em dia, meu avô me chamou para conversar. Aquela casa que era do seu pai, ainda está no meu nome. Eu sei, respondi. Pois é, chegou a hora de resolver isso. 3 semanas depois, a cena foi digna de novela das 8. O oficial de justiça estacionou o carro na frente da casa onde minha mãe e o Edson ainda moravam, com a futura deles, o Arthurzinho. Eles saíram, assustados, quando viram o papel. O que é isso? Minha mãe perguntou, pálida. O homem respondeu com toda a calma burocrática do mundo: ordem de desocupação. O imóvel pertence legalmente ao senhor Alberto e à neta dele. A neta, no caso, era eu. Mãe me olhou, tremendo. Você não vai fazer isso, vai? Eu? Não, quem tá fazendo isso é a justiça. Eu só tô assistindo. O Edson tentou negociar, dizendo que era injusto, que o menino precisava de um lar. Eu olhei para ele e disse, curioso. Parece que agora é o futuro do seu filho que não vale o investimento. O silêncio que seguiu foi mais doce do que qualquer vitória. Eles saíram, cada um carregando uma mala. Arthurzinho chorava, dizendo que queria o brinquedo novo. Meu avô, ao meu lado, disse apenas, vê se agora você vive em paz. E eu respondi, com meu humor habitual, paz é ótimo, vovô. Mas vingança com recibo é melhor ainda. Depois que o oficial de justiça mandou o Edson e minha mãe para a rua, o silêncio que ficou naquela casa era quase poético. Poético e caro, porque o Edson, antes de sair, ainda teve a ousadia de reclamar do portão enferrujado e dizer que não valia o investimento. A ironia é que, agora, o investimento era eu. E, por incrível que pareça, comecei a render. Nos primeiros dias morando com meu avô, parecia que eu tinha voltado a um mundo onde o carinho não era esmola. Ele acordava cedo, fazia café e batia na porta do meu quarto com aquele jeito rabugento que só os velhos amorosos têm. Tá viva? Ele perguntava. Infelizmente para alguns, tô sim, eu respondia, e ele ria. A casa dele era grande, antiga, com cheiro de madeira e memórias. Cada cômodo parecia ter guardado uma parte da minha infância que minha mãe tentou apagar. E foi ali, entre remédios e risadas, que eu comecei a me reconstruir. Meu tratamento correu bem. Os médicos diziam que minha recuperação era um milagre. Eu chamava de karma eficiente. Enquanto isso, o Edson e a minha mãe estavam morando no apartamento minúsculo emprestado por um primo distante. Aparentemente, o futuro do Arthurzinho agora era sobreviver de miojo e leite ninho parcelado. Mas, claro, como toda história de gente folgada, o arrependimento não demora. 3 meses depois do despejo, minha mãe me ligou. Atendi por curiosidade, não por saudade. Filha, ela começou, num tom que já denunciava drama. Quem tá falando? Perguntei. Porque filha eu era antes de você me deixar morrer por falta de tratamento. Agora sou uma ex-parenta distante. Ela suspirou, fazendo aquele barulho de quem acha que emoção compensa falta de caráter. Eu sei que errei. Mãe, errar é esquecer o aniversário de casamento. Você me deixou sem tratamento médico porque o seu marido queria guardar dinheiro pro filho dele. Isso não é erro, é crueldade com nota fiscal. Silêncio do outro lado. Eu podia quase ouvir o orgulho dela engolindo o choro. A gente tá passando por dificuldades, o Edson perdeu o emprego, o Arthur tá doente, e vocês precisam de ajuda, claro, completei. A vida sempre dá voltas, né? A diferença é que a minha volta tem GPS e o destino é justiça. Ela tentou se justificar, dizendo que a família é família. Verdade, respondi. Mas para ser família, precisa ser gente primeiro. Desliguei. Por um segundo, pensei em me sentir culpada. Só que passou rápido. O mesmo tempo que ela levou para ignorar meu pedido de ajuda meses atrás. Meu avô ouviu a conversa e perguntou, ela chorou? Tentou. Mas acho que a lágrima travou na consciência. Melhor assim.
Ele tomou um gole de café e completou: quem chora de arrependimento devia embalar lágrima para vender, porque tem muita gente precisando. Eu ri. A cada dia, meu avô provava que genética também escolhe lado. Ele se divertia com o noticiário familiar, como se assistisse a uma novela. Hoje seu padrasto ligou aqui e contou ele, com um brilho travesso no olhar. Disse que queria conversar comigo de homem para homem. E o senhor disse o quê? Que aqui só tem homem e neta decente, então ele ligou pro número errado. Ri tão alto que o cachorro do vizinho latiu em solidariedade. Mas a melhor parte ainda estava por vir. Um mês depois, recebi uma notificação bancária: o dinheiro da vaquinha ainda estava intacto, rendendo juros. Meu avô me proibiu de tocar nele até que tudo se estabilizasse. Isso é seu colchão de segurança, ele dizia. Nunca se deita sem ter para onde cair. O velho tinha razão. E por mais que a tentação fosse grande, eu não toquei no dinheiro. Usei a energia, não o saldo. Comecei um pequeno projeto social no bairro, ensinando artesanato para mulheres desempregadas. Não porque eu virei santa, mas porque a raiva bem canalizada faz milagres. E ver aquelas mulheres ganhando independência me dava um tipo de satisfação que nenhum remédio proporcionou. Até meu avô se envolveu, virou um consultor financeiro das alunas, o que, na prática, significava avisar quando alguém estava sendo passada para trás. Enquanto isso, o Edson tentava se reerguer. Ou, no caso dele, se pendurar em mim de novo. Um dia, apareceu na porta do ateliê. Chegou com cara de santo de vitrine, segurando o filho no colo e um buquê de flores na mão. Posso falar com você? Perguntou. Pode. Mas se for para pedir metade de alguma coisa, já aviso que a única metade disponível é da minha paciência. Ele tentou um sorriso simpático. Eu sei que errei com você, mas a vida tá difícil. É mesmo. Deve ser horrível descobrir que o karma aceita pagamento à vista. O coitado começou um discurso piegas sobre o amor de pai e os laços familiares que o dinheiro não pode comprar. Eu deixei ele falar, porque às vezes o melhor deboche é o silêncio. Quando terminou, eu só disse: engraçado. Agora você fala de amor de pai. Quando eu tava doente, você falou de investimento. Então deixa eu te atualizar, a cotação do meu perdão tá alta demais para você comprar. Ele ficou pálido. O filho começou a chorar. Meu avô apareceu na porta, de bengala na mão. Tá acontecendo o que aqui? Perguntou. Reunião de investidores falidos, respondi. Edson pegou o menino e foi embora. Mas, como praga maldita, ele sempre dava um jeito de voltar. Semanas depois, minha mãe mandou mensagem: podemos conversar pessoalmente? É importante. Eu aceitei, mais por curiosidade científica do que por vontade. Ela apareceu no portão com uma sacola de mercado na mão. Trouxe bolo, disse, tentando sorrir. Que gentil. Mas aqui a gente serve justiça, não sobremesa. Entrou, toda encolhida, olhando os quadros da casa. Sentou-se no sofá, e ficou um tempo em silêncio. O Edson foi embora, disse, enfim. Levou as poucas coisas que restavam. Que ótimo, respondi. Menos lixo reciclável no mundo. Ela não gostou, mas fingiu não ouvir. Eu tô sozinha, e queria saber se posso ficar aqui um tempo. Ri tanto que precisei me apoiar na mesa. Mãe, você quer morar na casa que o seu marido perdeu porque tentou roubar de mim? Eu sei que parece ruim, mas eu não sabia que ele ia tão longe, você sabia, sim. Só escolheu fingir que não. Porque era mais cômodo assistir do que intervir. Ela começou a chorar. Mas as lágrimas não colam em quem já deixou você sangrar antes. Mãe, falei, séria, sabe qual foi o pior dia da minha vida? Aquele em que percebi que a pessoa que devia me proteger se calou enquanto um homem decidia se eu merecia viver. Ela tentou me tocar, e eu recuei. Você ainda tá com raiva. Não. Eu tô vacinada. Contra você, inclusive. Meu avô ouviu tudo do corredor. Essa casa tem dono, disse ele, firme. E não é você, Marlene. É a minha neta. Então, por favor, vá embora.
Ela levantou devagar, o rosto inchado. Eu só queria um lugar para recomeçar, pois é, eu disse. Recomeça de onde começou a errar, no Edison. Quando o portão fechou, senti uma mistura estranha de leveza e melancolia. Parte de mim ainda queria entender como uma mãe chega a esse ponto. Mas outra parte, a que aprendeu a sobreviver, só queria dormir sem pesadelos. Nos dias seguintes, o bairro inteiro soube da visita dela. E claro, a fofoca corre mais rápido que ambulância. As senhoras da rua vinham me parabenizar por ter posto ordem na casa. Uma delas disse: "A vida cobra, menina. E quando cobra, vem com juros compostos." Respondi: "Pois é." E eu recebi em duplicata. O tempo passou. O Edson sumiu. Minha mãe, pelo que soube, foi trabalhar de cuidadora numa cidade vizinha, ironia pura, já que nunca conseguiu cuidar nem da própria filha. Arthurzinho, coitado, ainda era criança. Mas sinceramente, que culpa tenho eu se os pais dele escolheram ser estudo de caso em falência moral? Enquanto isso, eu crescia. Transformei o ateliê em um negócio real. Com a ajuda do meu avô, registrei a marca, abri CNPJ, fiz tudo certinho. A vaquinha continuava intacta, rendendo. E um dia, meu avô me chamou para conversar novamente. "Sabe o que falta na sua história?" Ele perguntou. "Um final feliz?" "Não. Um fecho em grande estilo." 2 meses depois, esse fecho chegou em forma de convite. Convite de casamento. Assinado por quem? Minha mãe. Sim. Ela ia casar com um senhor aposentado, viúvo, dono de uma pequena transportadora. O bilhete dizia: "Gostaria que viesse, filha. Quero um novo começo entre nós." E embaixo, uma observação: "Traga o vovô também, ele vai gostar da festa." O vovô riu tanto que quase caiu da cadeira. "Ela quer o quê? Bênção ou patrocínio?" "Acho que os dois", respondi. "Mas vai ganhar a audiência, porque eu vou." "Vai?" "Vou." Com um vestido tão caro que o Edson vai se revirar de inveja só de imaginar. E assim, com humor como armadura, comecei a preparar meu retorno. Não como filha arrependida, mas como lembrete vivo de que desprezar quem te ama é o tipo de erro que volta de salto alto e sorriso no rosto. Quando abri o convite do casamento da minha mãe, a primeira coisa que pensei foi: ela finalmente aprendeu a escolher homens errados por variedade. O noivo, segundo o bilhete, era um viúvo bondoso, trabalhador e temente a Deus. Tradução livre: um novo patrocinador com problemas de visão e falta de histórico familiar. Meu avô olhou o convite e disse: "Vai?" "Claro. Não posso perder a chance de ver a hipocrisia dançando valsa." Eu já me imaginava chegando lá com um vestido que valesse mais do que o carro dela, um sorriso capaz de azedar o champanhe e uma postura de quem sobreviveu a tudo sem perder o humor, só a paciência. Nas semanas que antecederam o evento, a cidade parecia um formigueiro de comentários. "Ela vai mesmo? Mas depois de tudo o que aconteceu?" "Dizem que a mãe se arrependeu." Ah, o folclore da culpa. As pessoas amam uma reaproximação dramática. Pena que o meu roteiro não incluía perdão, só ironia. O casamento seria num salão modesto, enfeitado com flores de plástico e promessas de segunda mão. Eu e meu avô chegamos no horário, como quem vai a uma peça de teatro. Ele de terno cinza, chapéu impecável e aquele ar de quem assistiria a tudo comendo pipoca, se pudesse. Eu, com um vestido vermelho escuro, justo, sem decote, mas com a ousadia suficiente para fazer todo mundo engasgar na primeira olhada. Ao entrar, senti os olhares. As tias cochichavam, os primos desviavam o rosto e minha mãe congelou. Ela me olhou como se visse um fantasma bem vestido. "Você veio?", disse, forçando um sorriso. "Vim. Me disseram que haveria comida grátis e falsidade, e eu nunca recuso um bom banquete." O noivo, um senhor simpático chamado Álvaro, se aproximou e me cumprimentou com gentileza. "Você é a filha da Marlene, certo?" "Sou. A única que ainda fala a verdade em voz alta." Ele riu, sem entender o veneno embutido. Mas os outros entenderam. Durante a cerimônia, minha mãe chorava. As pessoas diziam que era emoção.
Eu sabia que era medo. Medo de eu abrir a boca. E, sinceramente, essa era uma tentação quase divina. Quando o padre perguntou se alguém tinha algo contra aquela união, meu avô apertou minha mão e disse em voz baixa: nem respira. Tarde demais, vovô. Já respirei ironia. Mas me contive. Ainda não era o momento. Preferia esperar o brinde. Porque toda vingança bem feita merece um gole de champanhe no auge da hipocrisia. Na hora da festa, as pessoas se aglomeravam em volta dos salgadinhos e das fofocas. O Edson apareceu. Sim, ele mesmo. De terno emprestado, cabelo engomado e a expressão de quem queria provar que ainda existia. Chegou perto de mim, segurando um copo plástico. Você tá diferente. É o efeito colateral da dignidade, você devia experimentar. Ele engoliu seco. Fiquei sabendo que seu avô colocou a casa no seu nome. Fato antigo. Tá atrasado nas fofocas, precisa atualizar o feed. Antes que ele respondesse, minha mãe se aproximou. Filha, podemos conversar um instante? Aqui mesmo, assim o público assiste também. Ela olhou em volta, constrangida. Por favor, é sobre o Álvaro. O novo marido, o novo golpe ou a nova oportunidade de fingir amor? Especifica, que é muita categoria para confundir. Ela suspirou. Ele acha que você me perdoou. Eu contei que estávamos nos reconciliando. Interessante. Você também contou que me deixou sem tratamento para poupar o cofre dele? Não fala assim. Como então? Quer que eu diga muito obrigada por quase me matar, mãe? Ela ficou pálida. E o melhor. O Álvaro ouviu. Ele estava atrás dela, com o olhar confuso de quem percebeu que o discurso de A Família Unida tinha furos do tamanho de um caminhão. O que ela quis dizer com isso, Marlene? Perguntou ele. Minha mãe travou. Nada, amor, é passado. Não parece a nada. Eu dei um gole na taça e disse: o passado dela tem sequelas, seu Álvaro. A diferença é que eu sobrevivi. Ele ficou sem reação. E o salão, que até então era puro barulho, ficou em silêncio. Uma tia derrubou um copo. Um primo fingiu tossir para disfarçar o constrangimento. E eu? Eu apenas sorri. Minha mãe tentou recuperar o controle da situação. Filha, isso não é lugar para esse tipo de conversa. Concordo. O lugar certo seria o tribunal, mas como o padre já está aqui, dá para resolver metade do trauma com testemunha religiosa. As pessoas começaram a cochichar. Eu podia ouvir frases como: ela sempre foi difícil. Mas também, a mãe dela nunca ajudou. Que situação! Meu avô, impassível, observava tudo com a tranquilidade de quem vê justiça sendo servida em buffet. E aí, vovô, quer dançar? Perguntei. Só se for sobre a reputação deles. Depois do escândalo, minha mãe me procurou nos bastidores do salão. Você destruiu o meu casamento. Gritou. Não, mãe. Você destruiu quando começou a mentir. Eu só acendi a luz. Ela chorava, segurando o véu amassado. Eu só queria uma nova chance. Chance é o que eu pedi quando estava doente. E sabe o que eu recebi? Desprezo e cálculo financeiro. Ela me olhou, derrotada. Por que você não consegue me perdoar? Porque o perdão não é anestesia, mãe. E a ferida que você fez ainda sangra em silêncio. Ela virou as costas, e eu saí do salão. O vento lá fora era fresco, como se o universo tivesse decidido me aplaudir. Meu avô veio logo atrás, encostou a bengala no chão e disse: sua avó teria orgulho. Ela também teria feito o discurso no microfone. Provavelmente. Mas você foi melhor. Voltamos para casa em silêncio. Não o silêncio pesado de antes, mas o sossego de quem já venceu. Os dias seguintes foram uma comédia. A fofoca do casamento virou manchete no grupo de WhatsApp da família. Alguns me chamaram de cruel. Outros, de corajosa. Eu preferia eficiente. Uma prima mandou mensagem: você precisava expor assim? Ela só queria ser feliz. Respondi:
e eu só queria viver. A diferença é que eu consegui. O tempo, mais uma vez, provou que ironia e justiça andam de mãos dadas. O tal Álvaro terminou o casamento antes mesmo da lua de mel. Descobriu que minha mãe tinha mentido sobre várias coisas, inclusive sobre o nome do ex-padrasto, que ela dizia estar morto. Não duvido que ele tenha preferido ser mesmo, depois do escândalo. Minha mãe voltou para a cidade, tentando se esconder da vergonha. Tentou contato de novo, é claro. Mas dessa vez, o avô atendeu. Ela não tá, disse ele, firme. E mesmo se estivesse, não tá disponível para sofrimento gratuito. Ri tanto quando ele me contou que quase engasguei no café. Os meses seguintes foram os melhores da minha vida. Com o ateliê crescendo, comecei a dar palestras em escolas, contando como transformei a dor em força. Nunca disse nomes, mas quem sabia da história entendia as entrelinhas. Falava com humor, porque o riso é o tapa mais elegante que existe. Quando me disseram que eu não valia o investimento, eu acreditei, costumava dizer. Mas aí descobri que eu era a ação mais rentável da vida deles. Subi tanto que agora eles não conseguem me comprar nem parcelando em 30 anos. As pessoas riam, emocionadas. E eu também. Porque rir é o jeito mais bonito de não chorar de novo. Meu avô, sempre ao meu lado, assistia de longe. Você transformou tudo em aprendizado. E sarcasmo, completei. Melhor tempero. Um dia, recebi uma carta. Escrita à mão, coisa rara. Era da minha mãe. Começava assim: sei que não mereço, mas preciso te pedir um favor. Fechei o envelope e deixei sobre a mesa. Demorei 2 dias para abrir. Dentro, havia um pedido simples e previsível: ela queria ajuda financeira. Disse que o trabalho não pagava bem, que o aluguel estava atrasado, e que o Arthur precisava de uniforme escolar. No final, escreveu: prometo que vou te pagar um dia. Mostrei a carta pro meu avô. Ele leu, respirou fundo e perguntou: vai ajudar? Claro que vou, respondi. Ele me olhou surpreso. Sério? Claro. Vou ajudar o carteiro a levar de volta essa carta pro remetente. E assim fiz. Escrevi na frente: devolvido ao remetente. Investimento recusado. Naquela noite, antes de dormir, fiquei pensando em tudo. Em como uma rejeição me empurrou para a independência. Em como um você não vale o investimento virou meu combustível. E em como o amor, quando é verdadeiro, não cobra juros. Olhei pro teto e ri. Se o Edson me visse agora, ia querer abrir uma conta conjunta, murmurei. Meu avô respondeu do quarto ao lado, e eu ia fechar antes do depósito. A vida, no fim das contas, me ensinou que o humor é a melhor herança que se pode receber. Porque ele transforma a tragédia em anedota, dor em roteiro e vingança em arte. E se algum dia eles se perguntarem o que foi feito de mim, eu espero que alguém diga: ela sobreviveu. E com estilo. Depois do fiasco do casamento da minha mãe, eu achei que finalmente ia ter sossego. Ingênua de mim. Paz, na minha vida, é como o Wi-Fi de rodoviária: quando parece estável, é porque vai cair a qualquer minuto. Meu ateliê estava indo de vento em popa. A gente vendia bolsas, quadros, luminárias e, às vezes, autoestima. Eu já tinha 4 funcionárias, todas mulheres que começaram comigo quando eu ainda não sabia a diferença entre lucro e esperança. O negócio crescia, e com ele, minha fé no poder de recomeçar sem pedir permissão a ninguém. Meu avô, o sócio moral da empresa, continuava sendo o rei da sabedoria debochada. Tá rica, hein? Ele dizia, cruzando os braços. Tô, mas é riqueza de terapia paga, não de herança roubada. Melhor assim. Dinheiro sujo da coceira de consciência. Então minha mãe deve estar se coçando até a alma. A gente ria, tomava café e seguia a vida. Tudo estava finalmente em ordem, até o dia em que o telefone tocou e o destino resolveu me lembrar que família é uma instituição que não aceita falência. Era uma tarde chuvosa, e eu tava no ateliê costurando uma encomenda. O número que apareceu na tela era desconhecido, mas tinha o prefixo da cidade da minha mãe. Atendi por instinto e tédio. Alô? É a filha da Marlene? Perguntou uma voz masculina. Depende.
Se for para pedir dinheiro, eu sou órfã. Silêncio do outro lado. Depois, um pigarro constrangido. Aqui é o Dr. Wilson, advogado. Estou ligando em nome da senhora Marlene e do Sr. Edson. Parei de costurar. O senhor disse a Sr. Edson? Sim, ele. Olhei pro teto, buscando paciência no gesso. Eu achei que esse homem já tinha se aposentado do papel de problema. Eles estão com algumas dificuldades financeiras, começou o advogado. Que novidade! E gostariam de propor um acordo. Ri. Alto. Doutor, o senhor tem certeza de que ligou pro número certo? Porque eu só faço acordo com bancos e confeiteiros. Ele insistiu, eles alegam que a senhora ainda possui parte do valor arrecadado na vaquinha do seu tratamento, e que esse dinheiro, moralmente, deveria ser dividido. Soltei a tesoura e apoiei o queixo na mão. Moralmente? Eles falando de moral é tipo ladrão discursando sobre honestidade. Eu entendo sua reação, mas eles realmente estão precisando. Fechei os olhos e respirei fundo, rindo por dentro. Doutor, faz o seguinte, diz para eles que o investimento desvalorizou. Como assim? Simples. Eu era a ação promissora que eles não quiseram comprar. Agora que o preço subiu, acabou o tempo de entrada. Desliguei antes que ele respondesse. No minuto seguinte, meu avô apareceu na porta, com a sobrancelha arqueada. Tô ouvindo daqui o barulho de decepção. Ligaram pedindo dinheiro. Outra vez? Agora com o advogado e tudo. Estão evoluindo na cara de pau. Naquela noite, depois do expediente, sentei na varanda com meu avô. A chuva caía fina, e o cheiro de café se misturava ao das plantas molhadas. Sabe o que é engraçado, vovô? Falei. Quando eu tava doente, ninguém quis investir em mim. Agora que eu tô bem, todo mundo quer lucrar. É o capitalismo emocional, minha filha. Gente que finge afeto pra ver se rende dividendos. Ri. E eu que achava que o humor dele era o que me mantinha viva. No dia seguinte, a coisa piorou. Minha mãe apareceu. Sem aviso, sem vergonha, e com uma expressão que misturava desespero e teatro. Ela chegou no ateliê às 11 da manhã, horário em que a clientela estava cheia. Perfeita escolha, ela sempre teve talento para humilhar na frente dos outros. Entrou olhando para os lados, fingindo humildade. Oi, filha, não tem vaga para figurante, mãe. A novela aqui é outra. Eu só queria conversar. Conversar ou implorar? Porque já tô com a agenda cheia de pedidos, preciso me programar. As funcionárias pararam o que faziam. O silêncio virou plateia. Minha mãe respirou fundo e disse: a gente tá sendo despejado. Ah, é contagioso. Ela fez cara de coitada. Eu sei que não mereço, mas o Arthur precisa de um lugar para ficar. O Arthur tem pai, lembra? Aquele que achava que eu não valia o investimento. Ele sumiu. Ah, claro. Só aparece quando a conta é minha. Ela engoliu em seco. Por favor, é só até a gente se estabilizar. Mãe, a última vez que você se estabilizou foi no meu prejuízo. Eu passei o rodo, lembra? As funcionárias tentavam disfarçar o riso. Ela insistiu, eu mudei, filha. Mãe, se arrependimento emagrecisse, você já estava modelo de passarela. Ela se calou, humilhada. Por um segundo, senti uma pontinha de pena. Mas aí lembrei das noites em que chorei sozinha, do corpo doente, da frase você não vale o investimento. Pena nenhuma sobrevive a essa lembrança. Mãe, sinceramente, se eu te der abrigo agora, amanhã você me pede o ateliê. Não é assim. É exatamente assim. Vocês sempre chegam com discurso de amor e saem com a chave da minha casa. Ela começou a chorar, de novo. As lágrimas escorriam com perfeição, quase ensaiadas. Eu a olhei por alguns segundos e disse, calmamente, sabe o que é mais triste? É ver você chorar por interesse quando podia ter chorado por amor. Ela saiu, ofendida, dizendo que um dia eu me arrependeria. Mas eu duvido. Meu estoque de arrependimento venceu faz tempo. Nos dias seguintes, começaram as indiretas online.
Ela postava frases do tipo: um dia os filhos entenderão que mãe é só uma. E eu respondia mentalmente: graças a Deus, imagina se fossem duas. O Edson, por outro lado, ressurgiu das cinzas. Criou coragem ou vergonha zero e mandou mensagem: oi? Podemos conversar? É sobre o futuro. Respondi: já falei com a vidente, e você não aparece nele. Bloqueei. Meu avô, claro, achou tudo divertidíssimo. Esses dois são uma aula prática de karma, né? Mais didática impossível. E o que vai fazer se eles aparecerem de novo? Dar risada. E talvez oferecer um panfleto sobre terapia. Um mês depois, recebi uma visita inesperada. Arthur. Agora com 12 anos, alto, magro, e com os mesmos olhos ingênuos que eu tinha antes de aprender a desconfiar. Ele estava na porta do ateliê, segurando uma mochila e um olhar triste. Oi, tia. Arthur? Que surpresa. A mamãe pediu para eu vir aqui. Disse que talvez você me ajudasse com um trabalho da escola. Desconfiei, mas deixei entrar. Ele sentou, olhou as coisas em volta, e perguntou: por que a mamãe e você não se falam mais? Respirei fundo. Porque às vezes as pessoas erram tanto que a ponte desaba. Mas ela chora todo dia. Pois é, talvez devesse ter chorado antes. Ele me olhou com inocência. Ela disse que você tem muito dinheiro. E ela tem muita cara de pau. Ela queria que eu pedisse para você deixar a gente morar aqui. Sorri de leve. Sabia que você herdou o talento familiar para pedidos inconvenientes? Ele baixou a cabeça, envergonhado. Naquele momento, viu o quanto aquela criança era vítima do egoísmo dos pais. Suspirei. Arthur, me escuta. Eu não tenho raiva de você, tá? Só das escolhas ruins que seus pais fizeram. Eu sei. Então faz diferente deles. Cresce sendo gente. Ele assentiu, e eu lhe dei um lanche antes de levá-lo para casa. Quando chegamos, minha mãe apareceu na janela, fingindo surpresa. Eu só queria que vocês se aproximassem, disse, com voz doce. Mãe, se você quer um milagre, procure a igreja. Eu trabalho com tecido, não com ressurreição moral. No caminho de volta, o silêncio entre mim e meu avô era de cumplicidade. Sabe o que eu percebi hoje, vovô? Perguntei. Que ainda existe esperança. Que nem toda dor precisa de vingança. Algumas só precisam de distância. Mas vingança com distância é dupla eficiência. Verdade. Ele sorriu, satisfeito com a minha lucidez e meu sarcasmo. Você virou uma mulher admirável, menina. Virei porque não tive escolha. Escolhas ruins também educam. Algumas semanas depois, o destino resolveu me oferecer um bônus cômico. O Edson me processou. Sim, ele. Alegava dano moral por eu ter expulsado ele da casa que, segundo ele, mantinha como lar. Meu advogado quase caiu da cadeira de tanto rir. Isso aqui é o processo mais desavergonhado que já li, disse ele. O homem quer indenização por ter sido despejado de uma casa que nunca foi dele. E ainda cometeu furto emocional, se quiser incluir. Fomos à audiência. E lá estava ele, de terno amassado e olhar de quem esperava um milagre jurídico. O juiz, um senhor cansado e pragmático, perguntou: o senhor tem algum documento que comprove propriedade ou posse do imóvel? Não, mas morei lá por anos. Então o senhor quer ser indenizado por usufruir de graça? Próximo. O caso foi arquivado em 15 minutos. Na saída, ele veio até mim, tentando manter a pose. Você ganhou hoje, mas a vida dá voltas. Pois é. E se eu fosse você, ficava parado para não cair de novo. Meu avô, ao lado, murmurou, ele não cansa de apanhar da própria estupidez. É o único esporte em que ele é atleta olímpico. Quando tudo terminou, percebi que já não sentia mais raiva. O que restava era uma serenidade debochada, o tipo de paz que só vem quando você percebe que a vitória mais elegante é não precisar mais provar nada. Naquela noite, sentei na varanda e escrevi uma frase no meu diário: eles tentaram me convencer de que eu não valia o investimento.
Hoje, sou o lucro que eles não podem sacar. Meu avô leu por cima do ombro e disse: coloca isso num quadro. Vende caro. Já pensei nisso. Com moldura dourada, para combinar com a ironia. Um ano depois do fiasco judicial do Edison, minha vida estava mais organizada que planilha de contador. O ateliê prosperava, o dinheiro da vaquinha continuava intacto, agora apenas rendendo o suficiente para irritar quem tentou tomá-lo, e eu finalmente conseguia dormir sem medo de acordar ouvindo não vale o investimento. Meu avô, mesmo com a idade avançando, continuava o mesmo, sarcástico, lúcido e teimoso como um gato em telhado quente. Acordava antes de mim, fazia café e deixava um bilhete: quem dorme muito perde a chance de rir cedo. A saúde dele, porém, começou a dar sinais de cansaço. Pequenas faltas de ar, cansaço demais para quem sempre teve energia de sobra para reclamar da novela das 9. Eu insistia para ele fazer exames, e ele respondia: já fiz muitos. O último que me pediram foi o de paciência, e eu reprovei. Mesmo doente, ele não perdia o humor. Quando o médico recomendou repouso absoluto, ele respondeu: só se for repouso de gente inconveniente. Eu ria, mas por dentro sentia medo. Sabia que o tempo estava cobrando sua parte, e a ideia de perdê-lo me doía mais do que todas as rejeições passadas. Numa tarde de sábado, ele me chamou para conversar. Estava sentado na varanda, com um cobertor sobre as pernas e um sorriso cansado no rosto. Senta aqui, menina. Lá vem sermão. Não. Hoje é conselho com gosto de despedida. O peito apertou. Não fala assim, vovô. A gente tem que falar, senão fica tudo entalado e vira arrependimento. E arrependimento engorda a alma. Ele segurou minha mão. Você é a pessoa mais forte que eu já conheci. E também a mais debochada. Um orgulho. Herança genética. Exato. E falando em herança, ele parou por um segundo, respirou fundo e completou: eu deixei tudo no seu nome. O mundo pareceu parar. Vovô, o senhor tá brincando. Eu nunca brinco com dinheiro, só com sentimentos alheios. Sorri, tentando esconder a lágrima que teimava em cair. O senhor devia guardar algo para si. Para quê? A única coisa que eu preciso é paz. E ela já vem com você. 2 semanas depois, ele partiu. Tranquilo, dormindo. Sem alarde, sem sofrimento. Um adeus silencioso, do jeito que ele sempre quis e que eu nunca quis aceitar. O velório foi simples. Gente do bairro, algumas alunas do ateliê, vizinhos que vinham pedir conselho e saíam rindo. Todo mundo dizia a mesma coisa: ele era diferente. Era, sim, respondi. E continua sendo, mesmo morto. Porque, no fundo, ele ainda estava ali. Nas piadas que ecoavam na minha cabeça, no café que eu fazia toda manhã, no jeito debochado com que eu enfrentava o mundo. Pouco depois, descobri que ele tinha deixado não apenas a casa, mas também um terreno enorme no centro da cidade. Quando o advogado me mostrou os papéis, eu ri. O vovô nunca me deu um brinquedo caro, mas me deu a melhor vingança pós-morte: prosperidade legítima. Usei o terreno para expandir o ateliê. Criei um instituto no nome dele, oferecendo cursos gratuitos para mulheres que precisavam recomeçar. O nome? Projeto Investimento que Vale a Pena. A primeira aula foi simbólica. Contei minha história com humor, sem dramatização. As alunas choravam, riam e, no fim, aplaudiam. Eu dizia: a gente precisa aprender a rir da dor antes que ela ria da gente. E era isso que eu fazia todos os dias, transformava a tragédia em ferramenta e sarcasmo em antídoto. Um dia, entre uma aula e outra, recebi uma visita inesperada. Mãe. De novo. Mas dessa vez, sem choro ensaiado nem maquiagem de culpa. Parecia envelhecida, o olhar apagado, o corpo cansado. Eu soube do seu avô, disse, hesitante. O senhor Alberto. Fiquei triste. Ele sempre foi bom para você. Ele foi bom porque sabia reconhecer o valor das pessoas, não o saldo delas. Ela baixou a cabeça. Eu queria pedir desculpas. Já pediu tantas vezes que devia ter um programa de fidelidade. Ela suspirou. Eu não quero dinheiro.
Milagre. Ela sorriu, de leve. Só queria ver se você tava bem. Tô ótima. Melhor do que jamais estive. Fico feliz. Fica mesmo, mãe? Ou é o remorso que faz cosplay de carinho? Ela me olhou com lágrimas verdadeiras dessa vez. E por um instante, só um instante, eu vi a mulher que talvez tivesse existido antes do Edson e das escolhas ruins. Eu sei que estraguei tudo. Sim. Mas, pelo menos, agora você admite. Ela assentiu e se levantou. Não vou insistir. Só queria te ver uma última vez. Quando ela virou as costas, algo dentro de mim amoleceu. Mãe, chamei. Ela se virou, surpresa. Cuida de você, tá? Eu vou tentar. Ótimo. Mas tenta de verdade dessa vez. Ela sorriu, um sorriso pequeno, fraco, mas real. E foi embora. Sem cena, sem chantagem. Dessa vez, talvez, com alguma redenção tardia não para ela, mas para mim. Meses depois, recebi uma carta. Era do Arthur. Dizia: tia, eu passei na escola com as melhores notas. E consegui uma bolsa. Queria te agradecer por tudo que disse aquele dia. Quero ser alguém de quem você se orgulhe. Chorei. Mas chorei rindo, porque o destino, quando quer se redimir, tem um timing excelente. Na inauguração oficial do Instituto, o auditório estava cheio. Eu subi ao palco com o microfone na mão e comecei. Um dia, me disseram que eu não valia o investimento. As pessoas murmuraram. Pois bem, eu virei o investimento mais rentável da vida deles. Rendeu tanto que até o karma quis comprar ações. Risos. Aplausos. E, pela primeira vez, senti uma paz completa. Meu avô estaria orgulhoso não porque eu venci, mas porque venci rindo. Mais tarde, sozinha no escritório, olhei para a foto dele na parede. Tá vendo, vovô? Consegui. O sorriso dele na fotografia parecia responder: eu sabia. Você sempre teve lucro de sobra para dar prejuízo nos idiotas. Abracei a própria ironia e entendi, finalmente, o que ele quis me ensinar desde o começo: rir da dor não é fraqueza. É resistência. E se algum dia, em algum canto, minha mãe contar minha história com um pouco de arrependimento e uma pitada de saudade, espero que diga a verdade, que ela criou uma filha que virou mulher, e que essa mulher aprendeu a transformar abandono em arte, descaso em força e humilhação em aplausos. Porque no fim das contas, a vingança nunca foi despejar ninguém. Foi provar, com classe, humor e um recibo, que eu valia cada centavo do investimento que eles recusaram fazer. E, sinceramente, rendeu mais do que eu mesma esperava. Fim.